Aleluia, graça e paz, louvado seja Deus, amém? Chegamos a Gênesis capítulo 22, versículo 20, depois de coisas tremendas que nós já estudamos e já vimos, milagres e intervenções divinas poderosas na vida de Abraão. Agora nós vamos ver aqui um pouco da árvore genealógica, né? A árvore genealógica nos ajuda a construir o que se chama de memória emocional. Trata-se de um acúmulo de experiências passadas que se tornam presentes em uma infinidade de comportamentos que temos. Boa parte dessa memória não é expressa em termos conscientes. Às vezes são apenas impressões, formas de ver e atitudes, marcas que se tornam visíveis por suas manifestações, mas das quais não se conhecem a origem. Amém? E nós vamos ver aqui exatamente a descendência de Naor. Naor que era irmão de Abraão, né? E nós vamos ver aqui bem interessante mesmo esse texto. Gênesis 22, 20 diz assim: passadas estas coisas, foi dada a notícia a Abraão nesses termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Azo, Pildas, Gildaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Esses 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Então aqui nós vamos ver essa árvore genealógica de Naor, né? Foi um dos filhos de Terá e tinha o mesmo nome do seu avô paterno, Naor, filho de Serugue. Terá teve 3 filhos, o patriarca Abraão, Naor e Arã. Pelos cálculos de James Ursel, Arã, o filho mais velho, nasceu em 2056 a.C., Abraão em 1996 a.C. e Naor depois de Abraão, ou seja, Naor era o caçula dos filhos de Terá. Arã foi o filho mais velho, morreu, né, antes que seu pai fosse para Ur dos caldeus e deixou um filho, Ló. Lembra dele? Nós já comentamos sobre ele aqui. E deixou 2 filhas, Milca e Iscar. Então Milca se casou com seu tio Naor. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. Amém? Teve vários filhos. Uz foi o primogênito. Buz, Quemuel é o pai de Arã. Quezade, Azo, Pildas, Gilfate, Betuel. Pronto, Betuel, ele foi o pai de Rebeca que casou com Isaac. Amém? Betuel significa casa de Deus. No Antigo Testamento era um arameu, o filho mais novo de Naor e Milca, sobrinho de Abraão e pai de Labão e Rebeca. Guarda bem esses nomes, Labão e Rebeca, porque nós vamos estudar a história deles. Amém? Betuel também foi uma cidade no território da tribo de Simeão, a oeste do Mar Morto. Alguns estudiosos o identificam com Betu ou Betel, ao sul de Judá, para o qual Davi deu parte do despojo, em 1 Samuel 30, do 26 ao 27. Amém? Então, o que nós aprendemos, né, quando estudamos a árvore genealógica? É muito importante nós entendermos isso, né? O primeiro uso que a árvore genealógica teve foi o de conservar a informação sobre a origem familiar. Antigamente era uma prática que só as famílias mais ricas realizavam para provar a pureza de sua estirpe ou a grandiosidade do seu passado. Na atualidade as coisas são diferentes. A árvore genealógica se transformou em uma ferramenta para se conhecer. Infelizmente, não são muitas as famílias que conservam as marcas de seu passado e as transmitem às seguintes gerações. Por isso, às vezes não é nada fácil obter informação sobre essas raízes familiares. Você já tentou descobrir informações sobre suas raízes familiares? É interessante como nós carregamos os traços dos nossos antepassados. E estudar a história faz com que nós entendamos as nossas raízes. É bem verdade que com o novo nascimento, nós somos novas criaturas
e espiritualmente nós recebemos a herança que é dada por Deus. Mas também é importante nós entendermos que ninguém existe só, ninguém vive só. Todos somos o que somos porque outros foram os que foram. Júlio Medem. A árvore genealógica nos oferece uma grande quantidade de dados que são muito valiosos para entender quem somos e por que somos assim. A informação que ela nos oferece é integradora, ou seja, nos permite estabelecer os nexos que unem o passado com o presente e o futuro. Todos viemos de uma história que foi construída ao longo dos séculos. Também somos um link em direção ao futuro. A árvore genealógica nos ajuda a esclarecer tudo isso. Então aqui nós vamos ver que a história ela continua, né? Nós vamos observar que Rebeca, que Abraão era tio-avô dela, vai se casar com o seu filho Isaque. Ou seja, Isaque ele vai se casar com uma prima segunda, amém? Rebeca, porque Abraão não vai querer que Isaque case com as mulheres cananeias da terra, amém? Diferente do seu filho Ismael, que casou com uma egípcia, amém? Então, o desejo de Abraão é que Isaque case com uma das suas parentes, e assim a linhagem seja preservada e mantida. Amém? Então, louvamos a Deus por isso também que nós precisamos entender e que nós precisamos guardar. Amém? Essa questão da árvore genealógica, que muitas vezes nós não entendemos, mas tem o seu lugar e tem, vamos dizer assim, o seu ensino. Esta seção fornece uma lista das tribos aramaicas e também estabelece o fundo histórico do retorno de Isaque à família de Abraão, a fim de procurar uma esposa. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso, porque isso vai dar continuidade à história dos patriarcas. Amém? Isaque vai casar com Rebeca. Rebeca, uma mulher estéril, mas que tem a promessa de que a sua descendência iria possuir toda a terra. Amém? Logo mais nós vamos ver a respeito desse casal. Na sequência, ou seja, amanhã, nós vamos ver um pouquinho a respeito da morte de Sara, a partir do capítulo 23 de Gênesis. Amém? Mas isso é uma história para amanhã. Quero convidar você hoje a estar conosco na Casa do Oleiro. A partir das 19h30, nós temos nossa casa de oração e será uma grande bênção. Venha orar conosco. Esses tempos são dias difíceis, mas nós precisamos estar revestidos com o poder e com a unção de Deus, o nosso Pai. Amém? Logo na sequência, nós temos a nossa escola bíblica. Estamos tendo o nosso discipulado e a matéria são as obras da carne. Venham estudar conosco e entender um pouco mais a respeito disso, que pode nos levar a ter grandes prejuízos, porque aqueles que semeiam na carne, da carne, colherão corrupção e morte. E essa não é a vontade de Deus, nem para mim, nem para você. Então venha buscar a instrução, venha buscar o conhecimento, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que você tenha um dia excepcional na presença de Deus. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como prospera a tua alma. Um grande abraço e até a noite.